Uma saudação muito especial, uma saudação grande, calorosa, de boas-vindas, uma saudação de amizade, uma saudação de felicidade. Isso que nós, neste momento, estamos enviando, em nome de Deus e para toda a sua igreja, para a Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, esse lugar maravilhoso, onde Deus se manifesta, onde Deus nos fala, onde Deus nos educa, onde Deus nos guia. E hoje estamos reunidos para glorificá-lo. Vamos oferecer ao Senhor esta reunião. Somos todos ofertas e sacrifícios vivos diante dele. Assim, que essa felicidade que nos enche este momento, porque todos estamos felizes, glórias ao nosso Deus, porque a presença de Deus produz felicidade, paz, gozo no espírito, produz sensações agradáveis, produz calma e tranquilidade. Tranquilidade que Deus nos dá para que possamos abrir a mente e o coração e entender a sua palavra. Essa palavra viva, faça a obra desejada por Deus em nosso ser. Quão maravilhoso é a obra de nosso Deus. Glórias ao Senhor. Apresentemos diante do Senhor. Como nos apresentamos? Em espírito. Nos esquecemos de toda a rotina do dia. Nos esquecemos do que faremos amanhã. E nos concentramos no que vamos fazer hoje, neste momento. Este momento que estamos desfrutando, porque abrimos o coração e a mente para que nos encha a felicidade divina e possamos receber de Deus sem nenhum impedimento e que haja comunhão íntima com o Senhor. Oremos. Pai da glória, Pai celestial, dirigimos a Ti, Senhor Deus, e falamos a Ti, Senhor. Falamos entendendo e sabendo que Tu nos rodeia com a Sua presença e nos envolve com Teu ser, com o poder de Sua glória. Dirige as nossas vidas. Vem, Senhor, com essa intenção de entrar em nossos corações. Por isso, o melhor que podemos fazer, Senhor, é em se entregar a Ti com todo o nosso ser, neste momento. Que nenhuma pressa, que nenhum afã, que nenhum pensamento que alheio que possa chegar neste momento, neste lugar, possa se alojar em nossa mente e nosso coração. Mas que possa vir palavras de louvores para Ti, que possa ser um povo agradecido a Ti, agradecido por toda essa entrega desse amor, desse evangelho, dessa sua piedade divina, porque nos permite viver e vivenciar diante de Ti, Senhor. Viemos Te oferecer essa reunião é para Ti, Senhor. Pai, para que Tu se glorifiques, para que Tu se manifestes, para que Tu obres em nosso ser e nossas vidas. Te pedimos muita liberdade para Te oferecer o total do nosso ser, da nossa mente. Desce com o Teu poder, abençoa a Tua igreja, olha as congregações. Ficamos felizes de ver, Senhor, porque nesse momento, em cada lugar cardinal do país, está chegando as pessoas, Senhor, girando o planeta, Senhor. Tu está reunindo o Teu povo para receber a Sua bênção. Poderoso és Tu, Senhor, louvado é Teu nome, Senhor. Por isso Te bendizemos, Senhor, e Te oferecemos essa reunião, ofertamos para Ti, Senhor. Abençoa a Sua igreja em todo o mundo, respalda, Senhor. Venha com o poder do Teu reino. E seja um gozo, Senhor, um gozo contínuo, um gozo que não termine, um gozo que Tu enchas os nossos corações dessa reunião, que o Seu gozo se manifeste com o Teu poder e que veja evidências da Tua grandeza em cada um de nós. Pai, tudo pedimos, meu Rei, tudo Te expressamos, Deus da glória, no amado nome do Seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, louvado pelos séculos, louvado para sempre, louvado eternamente, seja o nome do nosso Deus. Demos um aplauso ao nosso Deus em todas as congregações. Um aplauso de reverência, de gratidão. Porque Deus faz coisas grandes, coisas lindas ao todo tempo. Glórias ao Senhor. Estamos diante da presença dEle. Em Sua presença há plenitude de gozo. E com esse gozo que Deus nos concedeu, vamos abrir a Bíblia no Novo Testamento, no livro de Filipenses. Uma saudação também aos irmãos que aqui nos visitam, aqui na igreja de Weston, nos Estados Unidos, na Flórida. Filipenses, abrimos a Bíblia, capítulo 2. E vamos ler do versículo 1 ao 11. E vamos ler juntos. Vamos colocar a nossa mente e consciência na leitura para que Deus se glorifique nela. Glórias ao nosso Rei. Diz a Bíblia, palavra do apóstolo Paulo, uma conclusão muito maravilhosa para que nossos dias possamos viver. E dizendo aqui, portanto,
Se há alguma exortação em Cristo, vamos lendo juntos. Se há algum consolo de amor, se há alguma comunhão do Espírito, se há algum afeto entranhável e compassivo, completai minha alegria, sentindo o mesmo, tendo o mesmo amor, unânimes, sentindo a mesma coisa. Nada façais por rivalidade ou por vanglória, mas por humildade, estimando cada um aos demais superiores a si mesmo, não tendo à vista cada um apenas no que é seu, mas também cada qual no que é dos outros. Haja, pois, entre vós os mesmos pensamentos que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não considerou a ser igual a Deus coisa a que se aferrar, antes despojou-se a si mesmo, tomando forma de servo, feito semelhante aos homens, e achado em seu aspecto exterior como homem, humilhou-se a si mesmo, ao se fazer obediente até a morte, e morte de cruz. Glória ao Senhor. Por isso Deus também o exaltou ao máximo. Ele outorgou o nome que é sobre todo nome, para que no nome de Jesus dobre-se todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Olhamos com muito ímpeto o verso 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvores a nosso Deus. Irmãos, por favor, podem se sentar. Vamos a cantar a esse Rei poderoso. Vamos exaltar o seu nome com hinos de louvores ao nosso Deus. Cantemos o hino número 24 para iniciar. Há poder em Jesus. Hino 24. Confiar no Cristo da cruz. Queres de Cristo a mensagem levar, no sangue há poder, sim há poder. Queres com os anjos na glória cantar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força e vigor neste sangue de Jesus. Há poder, sim, no bom Salvador. Oh, confiar no Cristo da cruz. Glórias e honras a nosso Deus. Maravilhoso é cantar o Senhor, o Rei dos Reis. Maravilhoso é cantar do santo amor de Cristo. Cantemos sobre o santo amor de Cristo. O hino 240, que tem esse título tão maravilhoso, o santo amor de Cristo.
en el mundo la gente lo siguió, sus penas y angustias en él depositó. Entonces bondadoso su amor brotó en raudal, incontenible, inmenso, venciendo todo mal. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Él puso en las pupilas del ciego nueva luz, la eterna luz de vida que brilla de la cruz, y dio a sus seguidores la gloria de su ser, al impartir su gracia, su espíritu y poder. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Su amor por las edades del mundo es el fanal que marca esplendoroso la senda celestial, y el paso de los años lo hará más dulce y más precioso al darle al alma su incomparable paz. El amor de mi Señor, grande y dulce es más y más, rico e inefable, nada es comparable al amor de mi Jesús. Absolutamente nada se compara ao amor do nosso Deus. Que maravilhoso como Deus se manifesta, maravilhoso como nos ensina, maravilhoso como organiza a igreja e a faz cada dia mais poderosa. É sua promessa, com suas maravilhas. Basta convidá-lo sempre, a vocês, as pessoas recentes, que visite nosso site www.idmji.org, e também os irmãos antigos. Entre na página com mais constância para ser atualizados, é muito importante. Maravilhoso saber que agora, por exemplo, está planejada uma viagem para a Grécia. Glórias a nosso Deus. Estão as meditações nos canais do YouTube, onde estão as meditações de 8 minutos, de 9 minutos, ensinamentos muito claros de como aperfeiçoar a nossa vida e alcançar a nossa salvação. É o principal propósito do nosso Deus. Glórias ao nosso Deus. Os testemunhos também nos edificam muito. O Senhor se mantém constantemente fazendo milagres e maravilhas em todo o mundo, em todas as nossas congregações, em nossos familiares, os trazendo à igreja. Glórias ao nosso Deus. Na página também tem a nossa declaração de fé, para que possa saber no que creemos, a sua doutrina, o começo da igreja, o princípio, de onde vem essa manifestação poderosa do Espírito Santo em sua igreja. Pesquise e vai ver que, lendo com o coração, Deus vai te dar experiências, porque os testemunhos são grandes, de liberações e libertações, só de cantar a capela, ler o livro de vivências. O Senhor está ali abençoando pessoas que voltaram a ler o livro de vivências. O Senhor tem feito sinais e maravilhas. Glórias ao nosso Deus. Vamos ficar de pé, vamos cantar o Senhor. Cantemos coros ao nosso Deus, sempre na página da igreja. Estamos aqui falando, mas está aqui nos tutoriais, passando como acessamos os canais, o canal da nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Ali tem muita doutrina, muito conhecimento para aperfeiçoamento de nossa vida. Vamos cantar um coro ao nosso Deus, o coro número 123, Aleluia, glórias a Jesus, coro 123.
Louvado e exaltado seja para sempre nosso Deus. Como expressar ao Senhor a nossa gratidão? Fazendo a sua vontade, meditando no Senhor, adorando, lendo a Bíblia, cumprindo os seus mandamentos. Há um mandamento que o Senhor nos ensinou desde os tempos antigos, de dar o dízimo e a oferta para Ele. E nós vemos como o Senhor faz bom uso desse mesmo recurso, porque daquilo que Ele nos dá, nós damos a Ele. Diz a Bíblia que estamos de passagem por esta terra, e porque todos os recursos pertencem a Deus. Ele é o dono do ouro, Ele é dono da prata, Ele é dono da economia, Ele é dono do nosso futuro. Em boas mãos estamos, glórias a nosso Deus. Basta entender essa grandeza, este mistério desse evangelho maravilhoso, para que possamos dar graças a Deus todos os dias. Agora eu convido a todos que façamos uma oração de agradecimento a Deus e vamos também pedir que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas, mas vamos expressar com muita liberdade todos os motivos pelo qual nos sentimos gratos com nosso Deus. E Deus se manifesta com a nossa gratidão, com a nossa conformidade, e Deus se manifesta com o nosso contentamento, porque o povo de Deus tem tudo, porque com o Senhor temos tudo. Cristo é nosso tudo, glórias ao nosso Pai Celestial, louvores ao Senhor, grande é o nome do Senhor. E oremos. Pai da glória, Deus louvado, olha, Senhor, como temos entendido esse mistério tão maravilhoso de dirigirmos a Ti em espírito, e saber, Senhor, que o Senhor não está em nenhuma imagem, que nada nem imagem pode contemplar, nenhuma pintura para conter o Seu poder, a Tua grandeza. Tu escolhestes um lugar para morar, e esse lugar é os nossos corações, e nos preparou, Senhor, para estar aqui em nossos corações. Essa é a glória que vivemos, esse é o momento, esta é a hora, este é o tempo da Sua entrega completa de se manifestar a cada coração, entre milhares de pessoas, como na antiguidade, Senhor, como somente através de uma pessoa, Tu falava ao povo, Tu perdoava o povo, Tu curava o povo somente através de uma pessoa. Hoje, Senhor, Tu nos chamastes para se manifestar a nós de forma individual, para estar em nossos corações de forma pessoal, com a manifestação do Teu Espírito Santo, alimentando-nos a alma através dos sonhos, através de visões, de profecias, fazendo milagres e maravilhas em nossas vidas, dando-nos os dons espirituais, para que possamos iniciar o caminho da perfeição diante de Ti, para que entendamos que é o Senhor que governa todas as coisas, porque de Ti vem essa graça, essa misericórdia, por esse verdadeiro cristianismo. Obrigado, Senhor, porque Tu, Senhor Deus, em realidade nos trouxe para que aproveitemos o tempo, para não busquemos o Senhor em lugar onde Tu não estás e nem se manifesta, mas nos trouxeste neste lugar onde Tu se manifesta, onde Tu nos ensina. Obrigado, Senhor, porque essa Sua semente, Pai, tenha se acendido em nossos corações, porque Tu nos ajuda. Essa igreja começou desde 68 e formasse em 72. E tudo que lemos no livro de vivência, Senhor, que a nossa irmã Maria Luísa narra das grandezas, das maravilhas, dos momentos difíceis, dos momentos gloriosos, mas tudo que Tu permitiu, e tudo foi ganho contigo, Senhor. E vemos como o Senhor tem mantido a Sua igreja nesse propósito de abençoá-la, de se manifestar nela. Obrigado por fazermos parte da Sua igreja, de vivermos esta época e nos comprometer contigo. Obrigado, Senhor, pelos milagres, pelas maravilhas, pela mudança de vida, pela alegria que sentimos, pelo gozo em nosso ser, pela segurança que sentimos e pelo futuro que teremos na Tua presença, pela oportunidade que nos deu de uma vida eterna com o Senhor. Te damos eternamente a nossa graça, Senhor, porque Tu, Deus Todo-Poderoso, nos deste essa doutrina pura, sem adulteração, colocastes em nosso coração. Aqui tem nos capacitado para receber essa palavra, essa doutrina. Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, damos também, Senhor, a honra, porque o Senhor se manifeste também nesse mandamento tão lindo que nos destes, dos dízimos, das ofertas, que faz com que essa igreja cresça e prospere, e somos testemunhas disso, porque temos visto ao longo desses quase 60 anos, porque para nós é muito, para o Senhor é pouco, mas vemos o crescimento da Sua igreja, a Sua grandeza, o Teu poder, a Sua manifestação. Tudo te agradecemos, ó Deus dos deuses, e te louvamos e te agradecemos, no nome de Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Um coro mais,
antes de receber o ensinamento na noite de hoje, ou no dia de hoje, ou na tarde de hoje, segundo o seu fuso horário onde você esteja nesse momento. Coro número 27, Eu Tenho um Cristo Vivo. Eu tenho um Cristo vivo e seu nome é Jesus. Eu tenho um Cristo vivo e o seu nome é Jesus. Me libertou e me salvou, e com seu Santo Espírito minha alma elevou. Me libertou e me salvou, e com seu Santo Espírito minha alma elevou. Que bom é contar com Cristo de poder. Que bom é contar com Cristo de poder. É bom poder louvá-lo, também glorificá-lo. Que bom é contar com Cristo de poder. É bom poder louvá-lo, também glorificá-lo. Que bom é contar com Cristo de poder. Eu tenho um Cristo vivo e seu nome é Jesus. Eu tenho um Cristo vivo e o seu nome é Jesus. Me libertou e me salvou, e com seu Santo Espírito minha alma elevou. Me libertou e me salvou, e com seu Santo Espírito minha alma elevou. Que bom é contar com Cristo de poder. Que bom é contar com Cristo de poder. É bom poder louvá-lo, também glorificá-lo. Que bom é contar com Cristo de poder. É bom poder louvá-lo, também glorificá-lo. Que bom é contar com Cristo de poder. Obrigado por ser nosso Deus, glórias ao nosso Pai Celestial. O tempo do ensinamento chegou. Vou lhes deixar com a nossa amadíssima mestra, nossa irmã Maria Luísa Piraquive. Que Deus abençoe a todos grandemente. Dios le bendiga. Que o Senhor nos abençoe nesse dia. Que o Deus do céu derrame muitas bênçãos para todos vocês. Deus abençoe aos irmãos que estão aqui comigo também. E assim, com alegria em nosso coração, vamos receber a meditação de hoje, pois já vou seguir com Atos, o livro de Atos. Já falta-me somente o capítulo 26, 27 e 28 para finalizar este livro dos Atos, que tem sido maravilhoso, que nos trouxe muita edificação espiritual. E regozijando no Senhor sempre, como diz a palavra, assim, regozijados no Senhor, cantemos ao Senhor um coro. Assim, sem a música, sem a trilha, cantemos um coro muito lindo que diz: sim, salvo sou. Não é? Devo o quê? Dizer, contar as maravilhas que Deus fez em nós. E é que nosso Deus poderoso, que conhecemos, que estamos conhecendo seus caminhos, nos abençoou, nos chamou, nos escolheu, e aqui nos tem na sua presença. E vemos que nosso Deus rege e governa o universo. Que Deus é o que governa ao mundo. O Senhor é o que está ali, atento aos seres. Como diz a Bíblia, o Senhor põe reis, tira reis. Põe governantes, tira governantes. Todos estamos sob a mão de Deus, sob sua vontade. E as pessoas não percebem, o mundo não percebe. Mas nós sim estamos percebendo
esse Deus verdadeiro, grande, que fala, que cumpre, que promete, e nós o estamos desfrutando. Por isso, o convite para todos aqueles que até agora não tomaram sua decisão de congregar-se, de começar a ler a Bíblia e indagar sobre Deus, e de congregar-se para que receba dons espirituais, para que receba profecia, para que Deus lhe fale. Esse é o convite para os que não fizeram. E os demais, pois, que meu Deus os abençoe grandemente, os que estão aqui comigo, e cantemos este coro formoso, e vocês vão me ajudar a cantar o coro, não sei o número, que diz, sim, salvo sou, e vamos cantá-lo. Vamos cantar con nosso corazón para Dios. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Si salvo soy, debo decir las maravillas del Señor, que siendo yo un pecador, yo fui a la cruz y vi a Jesús y por la fe Él me salvó. Yo sé que he sido salvo, no debo avergonzarme de confesar a Cristo como el Hijo de Dios, las grandes maravillas que obró mi Salvador, que siendo yo perdido, Él me salvó. Bendito el Senhor, glorioso é o nosso Deus. Damos a glória ao Rei dos céus. Damos-lhe louvor ao Senhor de senhores, ao Deus dos céus, ao Senhor dos céus e a terra. Grande é seu poder, grande é a misericórdia de nosso Deus. Nunca nos cansaremos de louvar seu nome e nunca nos cansaremos de dizer-lhe o mesmo, porque ele o merece. Portanto, que agradecemos ao Senhor uma vez mais. Podem sentar-se e acomodar-se em seus lugares e vamos abrir a Bíblia em Atos 26. Em Atos 26. E vamos ler a continuação ou a sequência da história é uma história muito pequena, é uma narração pequena do apóstolo Paulo. Porque o que ele viveu e o que ele experimentou, pois foi muito tempo e muitas coisas, eles viveram naquele tempo, somente ficou uns poucos escritos. Então, nestes poucos escritos, pois aqui nos deleitamos de toda maneira. E diz assim, então, Agripa, pois nós viemos estudando que Paulo estava diante dos governantes romanos e também os governantes do povo judeu. E aqui no 26:1 diz, então Agripa disse a Paulo, é permitido que fales a teu favor. Paulo, então, estendendo a mão, começou assim sua defesa. E diz, tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que diante de ti hoje eu possa me defender de todas as coisas que sou acusado pelos judeus. Mormente, porque tu conheces bem todos os costumes e questões que há entre os judeus, pelo que te rogo que me ouças com longanimidade.
Porque nós vamos recordar que naquele tempo governava o Império Romano. O Império Romano era um governo mundial e estava também governando os judeus. Portanto, por isso Paulo disse a este personagem que ele sabia os costumes e todos os assuntos que tinha entre os judeus. No verso 4, Paulo continua: minha vida, pois, desde minha juventude, a qual desde o princípio passei entre minha nação e Jerusalém, todos os judeus a sabem. Estes me conhecem desde muito tempo atrás, e, se quiserem, podem testificar que, conforme a seita mais rigorosa de nossa religião, vivi como fariseu. Então, ele estava destacando que ele tinha sido um personagem muito dedicado à lei de Moisés, que com muito rigor ele estava cumprindo ao máximo tudo que se relacionava com a lei de Moisés, e que tinha sido fariseu, porque se tinha presente que os fariseus eram mais conservadora naquele tempo de cumprir a lei de Moisés. E ele se defendia dessa maneira. Deus estava com Paulo e o estava ajudando e dando-lhe as palavras para que ele pudesse defender-se diante aquelas pessoas que eram como as feras, como os grandes ali, e Paulo como o ser mais pequeno entre essas pessoas. Mas ele confiava em Deus. Ele tinha a Deus e sabia que Deus o ajudaria. Porque Deus tinha prometido a Paulo e tinha dito: tu tens que viajar por muitos países, tens que ir a Roma, tens que fazer isso e aquilo. Como Paulo ainda não tinha feito essas viagens, não tinha ido a estes lugares, ele sabia que ali não mataria, senão que Deus ia guardá-lo, ia protegê-lo para que ele pudesse cumprir a missão. No verso 6 diz: agora, pela esperança da promessa que fez Deus a nossos pais, estou submetida a juízo, promessa cujo cumprimento esperam alcançar nossas 12 tribos, rendendo culto constantemente a Deus de dia e de noite. Por esta esperança, ó rei Agripa, sou acusado pelos judeus. Então Paulo está destacando a doutrina, dizendo que tudo isso que Paulo estava pregando naquele tempo, pregando a Jesus Cristo, pregando o evangelho do reino dos céus, que tudo isso era o cumprimento da palavra que Deus tinha dito na antiguidade através dos profetas. Promessas que tinham que se cumprir e que já estavam se cumprindo por aquele tempo. Ele queria destacar estas coisas. E no verso 8, disse-lhe Paulo: porque se julga entre vós como coisa incrível que Deus ressuscite os mortos? Então lhe diz: julga isso? Deus ressuscitou os mortos. Quem o disse? No Antigo Testamento, Deus falou através de seus profetas que estaria ressuscitando aos mortos, que as pessoas estavam mortas para Deus, mas que Deus os ia ressuscitar, iam seguir vivendo para Deus. Mas eles nunca compreendiam isso. Entretanto, Paulo seguia em sua defesa, mas em meio a essa defesa ele falava de doutrina. Por isso, no mesmo verso 9 diz: pois também eu acreditava que, contra o nome de Jesus de Nazaré, devia eu fazer muitas coisas. Ele reconhece que ele tinha sido perseguidor, diz: e foi isso que precisamente fiz em Jerusalém. Encerrei em prisões muitos dos santos, ou dos crentes no Evangelho, havendo recebido poderes dos principais sacerdotes. E quando os matavam, eu dava meu voto. Está Paulo confessando o que ele tinha feito, que tinha sido também perseguidor daqueles que estavam pregando a palavra de Deus, daqueles que estavam ensinando que estava se cumprindo o dito por nosso Deus na antiguidade por seus profetas, e que agora ele o estava fazendo também.
E diz, muitas vezes, castigando-os, diz Paulo, que muitas vezes castigava aquelas pessoas, castigando-os em todas as sinagogas, forçava-os a blasfemar. E, enfurecido demasiadamente contra eles, perseguia-os até as cidades estrangeiras. Tudo isto, Paulo tinha o feito. Tinha ido contra os discípulos do Senhor que estavam pregando o evangelho. E Paulo estava ali confessando que ele tinha feito isso por zelo, porque tinha zelo da palavra de Deus, porque ele pensava que estavam pregando uma religião diferente e não compreendia que essa religião estava ligada também com a lei de Moisés e que era o cumprimento do que Deus tinha no passado, tinha este plano maravilhoso para seu povo, para seu remanescente, porque Deus estava aí preocupado por seu remanescente. Porque recordemos que o povo de Israel, como falhou a Deus, diz que Deus o rejeitou, mas que ele deixou um remanescente. Ele escolheu a umas pessoas para que, por meio dessas pessoas, ele as guardou, as protegeu, as salvou e por aí viria o Cristo, o Salvador, por esse remanescente. Então, Deus sempre protegeu o seu remanescente e o guardou. Ninguém sabia quem era o remanescente, somente Deus. Mas desse remanescente veio Cristo Jesus. E assim se cumpria a palavra de Deus, assim se cumpria esse plano que Deus trazia, traçado desde antes da fundação do mundo, mas que ele fez material e físico, com Moisés, com o povo de Israel, lá no Egito. E isto é o que Paulo aprendeu, compreendeu. Isso foi o que Deus ensinou a Paulo quando lhe fez este chamamento, quando lhe deu essa experiência espiritual, quando ele se converteu dessa maneira, forçada na aparência. Mas Deus cumpriu o seu plano que trazia com este homem. E por isso ele não se envergonha, senão que ele confessa e diz o que ele fez, as maldades que ele fez, porque não tinha compreendido a doutrina, mas que já neste momento ele, como já estava pregando também, compreendia a Deus, entendia e sabia que com Deus não podia ir contra a sua vontade, que a Deus quem lhe diz não, a Deus quem vai rejeitá-lo, quem vai censurá-lo, quem vai mudar os planos que ele tem ou que ele tenha. Então, Paulo, isso ele ressaltava. E aqueles personagens, estes governantes, crendo ou não, convertessem ou não, Paulo sabia que isso ia trazer um fruto, que isso ia produzir algo bom, em falar, em testemunhar do Senhor e falar seu testemunho também do mal que ele tinha feito. E como Deus o convenceu, então aqui no verso número 12 diz, com essa ocupação, diz que Paulo estava ocupado em perseguir os discípulos, os crentes do Senhor. Estando ele ocupado, então começa ele a relatar seu testemunho. A esses governantes lhes diz, com essa ocupação, perseguindo as pessoas, perseguindo os discípulos do Senhor, eu ia a Damasco com poderes e comissão dos principais sacerdotes. Quando ao meio-dia, ó rei, diz ele a este rei, lhe diz, quando ao meio-dia, ó rei, indo pelo caminho, vi uma luz do céu que superava o resplendor do sol, a qual rodeou a mim e aos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava e dizia em língua hebraica, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra o aguilhão? Eu então disse, quem és tu, Senhor? E o Senhor me respondeu, eu sou Jesus. Veja que o Senhor não lhe disse, não, é que eu enviei a estes homens que tu estás perseguindo.
é que eu preguei o evangelho e agora ressuscitei, e agora enviei a esse que tu estás em perseguição contra eles. Não, o Senhor não lhe disse isso, o Senhor não lhe disse, sou Jesus, a quem tu persegues. Não estás perseguindo aos meus discípulos, aos crentes, aos que se converteram. Estás contra mim, estás contra a minha palavra, de minha vontade. Persegues a mim. Tu crês que está perseguindo um grupo de pessoas para levá-los à prisão, mas estás perseguindo a mim. E isto faz que nós aprendamos muitas coisas também, porque hoje em dia nós também, ou as pessoas, quando alguém vem contra um filho de Deus, fazer-lhe mal, prejudicá-lo, caluniar, injuriar ou blasfemar, fazer-lhe mal, ou invejá-lo, ou tentar fazer-lhe mal, não está fazendo mal a esta pessoa senão a Deus. Não está perseguindo a pessoa senão está contra Deus. E a pessoa não percebe que está pelejando com Deus, que está enfrentando-se com Deus poderoso e que é perigoso, porque esse Deus poderoso, com sua mão forte e estendida, pode castigar duramente. E ele castiga e as pessoas não percebem. Acontece-lhes todas as coisas, as dificuldades, as tribulações, ou doenças, ou acidentes, ou escassez, ou o que seja, lhe acontece, e a pessoa não sabe por que lhe aconteceu isso. Mas esqueceu-se e não refletiu que tinha sido perseguidor, ou que injuriou, ou que caluniou, ou que esteve blasfemando contra Deus, ou que foi contra aqueles que estavam pregando a palavra do Senhor, ou que murmurou, ou que criticou, ou que foi falsa testemunha daqueles que pregam o caminho do Senhor. Então a pessoa não percebe. Somente se Deus lhe revela, ou somente se essa pessoa depois, quando se vê abatida por tantos males, um dia resolve e diga, vou ir a este lugar, a esta igreja, e então Deus tenha que recordar-lhe suas más ações e dizer-lhe por que se encontra nessa situação, coisa que tem acontecido com muitas pessoas. Assim que Deus nunca lhes disse é que tu fostes contra fulano, sultano, fulano de tal ou sultano. Não, se não fostes contra mim. Blasfemou contra mim, menosprezou-me, não valorizou o meu, tem zombado do meu. E a pessoa diz, não, quando disse isso de Deus? Não disse de Deus, disse daqueles que têm pregado, daqueles meus filhos, estivestes contra eles. Tudo isso tem acontecido desde aquela época e até o dia de hoje, tudo isso tem acontecido a muitos. Dos seguidores do Senhor tem-lhes acontecido muitas coisas semelhantes ao que estamos aqui vendo do apóstolo Paulo. Que o Senhor diz, não está contra tu, senão contra mim. Deixe-os, porque eu me encarregarei de tudo. E assim são as palavras, são as promessas que Deus nos faz a nós e nos consola, assim como consolou a Paulo e o ajudou. Hoje também o Senhor nos consola e nos ajuda em todas as nossas dificuldades, neste caminho que estamos. Então, por isso, nós damos a glória a nosso Deus e o honramos e o amamos com todo o nosso coração. Por isso queremos fazer a vontade de nosso Deus, porque Ele o merece. E aqui seguimos no que Paulo continua narrando. E diz, no verso 15, quando lhe diz o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e põe-te de pé, porque para isso apareci a ti, para designar-te ministro e testemunha das coisas que tem visto e daquelas em que me hei de manifestar a ti, livrando-te de teu povo e dos gentios, a quem agora te envio. Então aqui quando ele está dizendo o quê? Que o Senhor dizia a Paulo nesse dia da experiência, que eu estava livrando do povo judeu, que ele seria, pois, também inimigo dele por pregar o evangelho, e que eu ia livrar também dos gentios, referindo-se a estes governantes, que estava ele aí neste momento em frente a Agripa, o rei Agripa. Ele era gentil. Então diz que o Senhor lhe dizia que eu estava livrando dos judeus e dos gentios também, e entretanto ia enviá-lo para pregar aos gentios, que era o povo que não era o povo de Israel, senão que todo o resto de nações.
de todas as nações, de todos os povos, e deles eles são os gentios. E a eles enviava o Senhor a Paulo para pregar-lhes a palavra de Deus. Então, por isso aqui eles seguem sua narração, em sua experiência, que o Senhor lhe dizia: eu estou te livrando de teu povo e também dos gentios, e aos gentios agora vou te enviar. O 18, para lhes abrir os olhos, a fim de que se convertam das trevas para a luz, e da potestade de Satanás a Deus, para que pela fé em mim recebam perdão pelos pecados e herança entre os santificados. Glória ao Senhor. Tudo o que o Senhor disse a Paulo, que ele ia servir a Deus e ia usá-lo, a Paulo, para fazer esses milagres, esses prodígios, todos estes sinais, e tudo isso se cumpriu, porque tu diz: abra os olhos aos cegos, não somente aos cegos físicos, mas também aos que desconheciam a doutrina verdadeira do Senhor, que se convertam das trevas a essa luz, para livrá-los da potestade do diabo, que os tinham escravos, viviam escravos do pecado, e que, ao ouvir a palavra do Senhor, pois Deus os tiraria dessa prisão, e seriam libertados, e já o diabo não os teria ali prisioneiros. E também para que recebessem pela fé em Cristo Jesus, que o Senhor Jesus Cristo seria pregado, o perdão dos pecados. Para todas essas coisas, o Senhor fez esse chamamento a Paulo. Mas também nós, hoje, a todos aqueles que se convertem ao Senhor e chegaram ao caminho de Deus, estão recebendo também essas promessas. Muitos temos recebido essas promessas, e o Senhor está hoje cumprindo essa palavra, e nós temos seguido o caminho, e temos visto, no caminho em que estamos, temos visto a mão de Deus, temos visto os milagres, temos visto os prodígios, os sinais, temos visto o poder de Deus, temos visto o cumprimento de suas promessas, temos visto tudo o que Deus tem prometido e os cumpre, e a paz e a felicidade que Ele nos dá também em nossos seres. Então, nós vemos hoje esse Deus poderoso daquele tempo, faz mais de 2000 anos, falando tudo isso a Paulo, e ele vivendo essas experiências, e nós também temos vivido essas experiências. Por isso, cremos e sabemos que Deus existe, que Deus é o mesmo ontem e hoje, que o que Ele fez ontem, se manifestou ontem, hoje também faz e o está fazendo. Obrigada, e agora sim entendemos esse verso quando diz que Deus é o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. É o mesmo, mas o mesmo que? O mesmo Deus? Faz o mesmo Senhor? O Senhor não muda, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Nós somos os que mudamos, os tempos mudam, os anos vêm, os meses vêm, as estações vêm, todas as coisas, e vêm todas essas mudanças. Diz que já estamos no ano de 20, em 2024, isso. Nós temos as mudanças como humanos, mas Deus não. Para Ele não existe o tempo nem o calendário. Ele faz as mesmas coisas, Ele sabe todas as coisas, mas o Senhor tem jogado com sua criação, dando inteligência aos homens, aos seres humanos, dá-lhes a inteligência e a capacidade para que transformem dos elementos da natureza, transformem muitas coisas. Tem transformado e tem convertido agora a internet, por exemplo, que os meios satelitais e muitas coisas, tudo isso Deus tem capacitado o homem e tem permitido que o homem desfrute e faça todas essas coisas. Então, nós não podemos duvidar da existência de um ser supremo, grande e maravilhoso, que governa o universo. Por isso, se diz que Deus governa o universo. Governa, e Ele está na vontade, ainda na vontade dos seres humanos que não o conhecem. O Senhor os governa. O Senhor faz a sua vontade com as pessoas como Ele quer. A glória seja para nosso Deus. E assim, Paulo aqui engrandecendo a Deus com seu testemunho. Então diz aqui, Paulo segue com seu testemunho diante desse rei Agripa. No verso 19 diz: por isso, ó rei Agripa, não fui rebelde à visão celestial. Diz, quando ele viveu essa experiência, não foi rebelde, diz.
mas anunciei primeiramente aos que estavam em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus, prendendo-me no templo, tentaram matar-me. Mas, obtendo o auxílio de Deus, persevero até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada fora das coisas que os profetas e Moisés disseram que deveriam acontecer, que o Cristo padeceria e que, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Está Paulo aqui destacando, dizendo ao rei que ele, quando o Senhor lhe faz este chamamento, ele obedece à visão e obedece a Deus e se submete, se sujeita a Deus, e ele começa a pregar a Jesus Cristo, a pregar o reino dos céus, que já estava escrito, que já tinha sido dito por Moisés e os profetas, e dizia-lhes, é que a lei vem, a lei é de Moisés e os profetas, e na lei e em Moisés e nos profetas está isso escrito, que o Cristo tinha que padecer. Qual é a doutrina que eu estou pregando? A doutrina nova ou torcida, ou errada ou equivocada que eu estou pregando? Nenhuma. Aqui estou afirmando e ensinando o cumprimento da palavra de Deus, do que ele disse na lei de Moisés. E isto era o que Paulo queria destacar a este rei, a essas pessoas que estavam ali ouvindo a Paulo. E é importante que nós leiamos um pouquinho, e leiamos um pouquinho o que foi que Paulo disse a eles quando lhes disse, eu estou pregando a todas as pessoas, dizendo-lhes que está se cumprindo o que Deus falou pelos profetas e por Moisés. O que foi que Deus disse? Não, que o Cristo tinha que padecer. Vamos lê-lo ali nos profetas para ver o que é que diz Isaías 42. Vamos passar a Isaías 42. Para ver, sem perder aqui onde vamos, em Isaías 42. No verso, vamos ler o que Paulo quis enfatizar diante desse rei Agripa, diante de todas aquelas pessoas que estavam assistindo ali, naquele lugar, teatro como se chame, naquele espaço, para que Paulo, ele queria convencer a estes personagens que ele não estava mudando a religião, nem que ele estava desprezando a lei de Moisés, nem menosprezando a lei de Moisés, que ao contrário ele estava falando que era o cumprimento do que Deus tinha dito naquele tempo, por seus profetas, por Moisés. Por isso aqui em Isaías 42, o verso 1 diz que tudo isso foi o que Paulo leu, aprendeu, o Senhor lhe ensinou, ele entendeu e compreendeu todos estes escritos. E tudo isso era o que Paulo estava dizendo àquelas pessoas, defendendo-se. Quando aqui no capítulo 42, 1 diz, eis aqui meu servo, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo. Eu sustentarei quem o disse, o Pai eterno. Meu escolhido, em quem minha alma tem contentamento. Pus sobre ele o meu espírito. Ele anunciará a justiça das nações. Aqui está destacando que o Senhor Jesus Cristo anunciaria a justiça a todas as nações, não somente ao povo de Israel. Por isso é que Paulo queria destacar tudo isso para convencer que a lei de Moisés tinha sido dada para que todos soubessem e entendessem que através dessa lei viria o Messias, o Salvador, e que essa
palavra do evangelho perfeito deveria ser pregada, porque o Senhor era o cumprimento de tudo que Deus tinha falado na lei de Moisés e nos profetas. Então aqui diz, não gritará e nem levantará sua voz, referindo-se ao Senhor Jesus Cristo, quando ele aparecesse na terra, em Jerusalém precisamente, não gritará e nem levantará sua voz, nem a fará ouvir nas ruas. A cana gasta não quebrará, nem apagará o pavio que fumega, fará justiça de acordo com a verdade. Então Paulo, quando lê tudo isso e Deus lhe ensina, este é o cumprimento do que aqui está escrito em Isaías, profeta? E está se cumprindo. E isso é o que tu tens que pregar, Paulo, dizia o Senhor. E ele o entendeu e compreendeu, e eu estava dizendo àquele rei, eu estou falando o que Deus disse por meio de Moisés, por meio dos profetas. E aqui então Isaías segue dizendo, diz, não se cansará nem desmaiará quem? O Senhor Jesus Cristo. Até que a justiça seja estabelecida na terra e as ilhas ou os gentios, porque aqui é pela tradução do idioma. As ilhas referia-se aos gentios. Dizia, as ilhas esperarão seus ensinamentos, os gentios esperarão a lei desse servo de Deus, enviado. Então, eles estariam ouvindo a palavra de Deus. E Paulo estava destacando que em no chamamento que o Senhor lhe fez, lhe disse, tu tens que ir pregar aos gentios. E por isso Paulo leu isso e entendeu e compreendeu e estava ali falando e defendendo-se. Estou pregando a palavra de Deus. Não estou com doutrinas diferentes. Não estou mudando religiões. Este é o cumprimento do plano que Deus trouxe desde o princípio. E continua aqui, então, ele diz aqui, assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus. Está a profecia de Isaías, o que faz que nós creiamos e tenhamos essa fé no Senhor Jesus Cristo, porque Deus tem nos mostrado com sinais, com provas indubitáveis, como diz a Bíblia, que ele existe, que o Senhor Jesus Cristo é Filho de Deus e que nele tem que ter fé e confiar nele. E aqui Deus fala, ele diz, assim diz o Senhor Deus, Criador dos céus e o que os desdobrou e que estende a terra e seus produtos, o que dá alento ao povo que mora sobre ela e espírito aos que por ela andam. Eu, Senhor, te chamei, diz Deus, a seu ungido, a seu servo. Chamou ao precursor da salvação, lhe diz, eu, Senhor, te chamei em juízo e te sustentarei pela mão. Te guardarei, te porei por pacto ao povo, por luz das nações. Não está dizendo, te porei por pacto ao povo e somente por luz ao povo de Israel. Disse, das nações, a todas as nações. Já a promessa divina, aqui em Isaías, Deus estava oferecendo no futuro que ia salvar pessoas de muitas nações, que ia formar seu povo, Israel no sentido espiritual, ia formá-lo com pessoas de muitas nações, e nós hoje vemos que assim é, porque Deus está falando a muitas pessoas de diferentes nações, lhes faz promessas, os abençoa, lhes deu do seu espírito, e o Senhor está ali abençoando as pessoas. O cumprimento desta palavra, que estava aqui também Paulo, aqui nisso estava ali defendendo e ensinando. Assim como nós estamos crendo nisso e dizendo é a palavra de Deus, que sua palavra seria pregada em todas as nações. E Deus dizia a Paulo, tu tens que pregar aos gentios, às outras nações. E Paulo então ali apresentava-se para fazer essa defesa e citava a Moisés e aos profetas. E aqui então, nessa palavra que diz que para que era o Senhor Jesus Cristo? Então diriam a Paulo, mas você está pregando a um Jesus Cristo, a um Jesus que dizem que morreu e ressuscitou, mas isso é mentira, como assim que alguém vai ressuscitar? Isso não é possível. Pois sim é possível, foi possível, porque Deus o fez assim, ressuscitou. E então aqui está escrito, e está escrito, e além disso, Paulo e os apóstolos
Viveram as experiências e os sinais que o Senhor lhes deixou, para que crescem, tudo com sinais, com provas. Por isso eles não podiam duvidar. E aqui, nessa promessa maravilhosa que Deus faz a esse futuro que era Cristo, diz, para que abras os olhos dos cegos. Quem era o que ia abrir os olhos dos cegos? Jesus Cristo. Para que tires do cárcere os presos e das prisões os que nas trevas moram. Pessoas possuídas por espíritos maus que os atormentam, eles seriam livres, porque o Senhor os estaria libertando. Naquela época, hoje, também o Senhor faz esses milagres e liberta a gente também, as pessoas com espírito mau que as possuem. O Senhor também faz o milagre e há curado muitos. E aqui no 8 diz, eu sou o Senhor, este é o meu nome, e a outro não dareis a minha glória, nem meu louvor a imagens. Deus reprova as imagens, as pinturas, as estátuas, aqueles ídolos, aqueles deuses que as pessoas fazem, que o mundo faz, dizendo que são os deuses. Então o Senhor aqui enfatizava, não, eu nas imagens, não, eu sou um Deus em espírito. E em espírito é que as pessoas têm que me buscar, têm que orar em espírito, porque sou o espírito. Então o Senhor aqui o dizia, eis que as primeiras coisas se cumpriram e eu anuncio coisas novas. Antes que se produzam, a vós farei saber, falando do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo estava, ele seguro do que estava falando ali em frente a este rei, defendendo-se e falando, não são doutrinas o que eu estou ensinando, não estou mudando de religião. Veja que lá na lei de Moisés está isso escrito, de Jesus de Nazaré, de quem nós estamos pregando. Glória ao Senhor. Agora passamos aqui em Isaías 49. Passemos a Isaías 49. Pois lógico que todas essas promessas do Senhor Jesus Cristo estão em quase toda a Bíblia, mas aqui no ensinamento damos uns 2 exemplos, nada mais. Isaías 49, do 1 ao 6, diz, ouve-me, ilhas, quer dizer gentios. Ouve-me, gentios, e escutai vós, povos distantes. O Senhor me chamou desde o ventre. Quem está falando aqui? O Senhor Jesus Cristo é o que está falando. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção de meu nome, e fez minha boca como uma espada aguda. Escondeu-me na sombra de sua mão, porque diz que Deus, em seu poder, se tornou carne e entrou no ventre de uma mulher para nascer como nascem os seres humanos, para poder estar entre o povo, entre as pessoas e falar-lhes e ensinar-lhes, para que ninguém se espantasse, porque se um espírito fosse lhes ensinar o evangelho, pois as pessoas se assustariam, ninguém ia crer e correriam todos para esconder-se. Então, Deus em seu poder se fez carne, e a esta carne chamou-lhe Jesus de Nazaré, e a esta carne está lhe fazendo esta promessa, faz-lhe a promessa, e lhe esta carne diz, chamou-me desde o ventre das entranhas de minha mãe, e fez minha boca como uma espada aguda, escondeu-me na sombra de sua mão, e me pôs como uma flecha polida e me escondeu em sua aljava. E me disse, tu és meu servo, ó Israel. O Pai falando a esta carne, que ele havia tomado para formar um homem, fazer-se homem, falava a esse homem e fazia-lhe essas promessas maravilhosas. Mistério grande, que algum dia, certamente, na eternidade, vamos entender em plenitude. Por agora, cremos porque amamos a Deus e cremos. E diz, mas eu diz, tenho trabalhado muito em vão e sem proveito gastei minhas forças. Porém, a minha causa está diante do Senhor e minha recompensa perante o meu Deus. Agora, pois, diz o Senhor, que me formou desde o ventre, está falando esta carne que Deus tomou e a converteu em Jesus de Nazaré, que me formou desde o ventre para ser seu servo, que ele torne a trazer Jacó. De Jacó saiu o povo de Israel, e para congregar-lhe a Israel, porque serei estimado aos olhos do Senhor, e meu Deus será minha força. Disse, muito pouca coisa é para mim que seja o meu servo, para levantar as tribos de Jacó, e para que restaure o remanescente de Israel,
mas acontece que restaura o remanescente de Israel, porque o Israel físico, material, perdeu-se, foi destruído, foi tirado da presença de Deus, mas Deus guardou o remanescente, e neste remanescente ia ali esse título de o povo de Israel. E ali, desse remanescente, vem Jesus de Nazaré, o servo, que Deus está destacando aqui. E então aí diz que para restaurar ao remanescente e para restaurar a esse povo, a essas 12 tribos de Israel, mas já no sentido espiritual. Então, a igreja do Senhor se converte, a igreja do Senhor Jesus Cristo, se converte nesse povo de Israel espiritual e nesse remanescente, esse remanescente que Deus restabelece, porque o Senhor Jesus Cristo, quando esteve pregando, ensinava que ele iria formar seu povo do remanescente que ele vinha e também estaria aperfeiçoando o seu povo, e já não se chamaria o povo de Israel, sim, em certa maneira, o povo de Israel no sentido espiritual, mas que já seria sua igreja, sua congregação, seu templo. Então o Senhor diz aqui a este servo, a esse Jesus de Nazaré, lhe diz: também te dei para a luz das nações, para que minha salvação alcance até os confins da terra. Está aqui destacando que o evangelho que estava pregando Paulo, falando do Senhor Jesus Cristo, que tinha morrido e tinha ressuscitado, e que eles estavam pregando a Jesus, que os que crescem em Jesus seriam salvos, teriam vida eterna e ressuscitaria para Deus. Essa era a sua pregação, e por isso ele o estava ensinando, e ele se defendia falando estas coisas, falando e ensinando essas verdades, e dando a entender àquelas pessoas que ele não estava inventando religião, senão que era a mesma lei, a mesma palavra de Deus, dita por Moisés e seus profetas e salmos. Vejamos aqui, por exemplo, em Lucas 2, do 25 ao 32, em Lucas, que é para destacar as palavras de Paulo, quando estava falando na defesa, falando àqueles personagens. Aqui em Lucas 2, no verso 25 ao 32. Vou ler assim rapidamente. No verso 25 ao 32 diz: havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Aqui está falando do nascimento do Senhor Jesus Cristo e da apresentação do Senhor Jesus Cristo no templo, quando nasceu e quando já tinha 8 dias de nascido. Diz que seus pais o levaram ali no templo e que o levaram ao templo para apresentá-lo. E ali, então, havia um homem que se chamava Simeão. Esse homem era justo e devoto, aguardando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava com esse homem porque ele buscava a Deus. Ele era judeu, mas buscava a Deus de coração. E por isso o Espírito Santo diz que o tomou naquele dia, quando levaram o Senhor para a apresentação. Então diz que o tomou o Espírito. Mas que antes disso o Espírito Santo havia revelado a Simeão que ele não ia morrer sem antes ver ao ungido do Senhor, ao prometido, que estava escrito nos livros dos profetas e em Moisés e nos Salmos. Ele lia e perguntava a Deus: quando será essas coisas? Que tu vais mandar vais mandar o Salvador? Quando será que tu vais mandar este rei perfeito que tanto fala os profetas? E o Espírito Santo lhe disse: tu não morrerás antes de ver o Cristo do Senhor, antes de vê-lo, e o verás. E por isso diz que ele, movido pelo Espírito, veio ao templo, Simeão, e ali estava Maria e José com o menino, que iam apresentá-lo. Então Simeão diz que ele tomou em seus braços, aqui no verso 28, o tomou em seus braços, verso 28 do capítulo 2. O tomou em seus braços, bendisse a Deus e profetizou.
E diz: Soberano Senhor, podes deixar que teu servo envie-me à morte? Eu quero morrer em paz, conforme a tua palavra. Porque meus olhos viram a tua salvação. Diz: meus olhos viram a tua salvação. Não lhe disse: meus olhos viram aqui o cumprimento do teu ungido, do rei. Não, da salvação. Veio a salvação. Nesse menino está a salvação dos homens, da humanidade, das pessoas, das nações, daquele que queira crer e receber o Senhor e ter fé nele. Isso é uma salvação para eles. Meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste à vista de todos os povos. Luz para a revelação aos gentios e para a glória de teu povo de Israel. Essa foi a profecia que fala este homem, que Deus já havia lhe revelado, que ele não morreria antes de ver a salvação de Deus. E viu o menino de 8 dias de nascido. Viu este pedaço de carne que era o mesmo Deus, que tinha se formado e que tinha se feito assim. Isso era o que pregava Paulo. Isto foi o que entendeu Paulo. E essa foi a convicção dele. E por isso ele se defendia ali, diante dos personagens. Olhamos um pouquinho aqui, Lucas 24. Lucas 24. Leiamos o verso 44. No verso 44 diz, aqui fala de quando o Senhor Jesus morreu e ressuscitou ao 3º dia. Quando ele ressuscitou, apareceu a seus discípulos. Uma vez que apareceu aos discípulos, os discípulos se assustaram, se angustiaram, não podiam crer que ele tinha ressuscitado. Então, por isso, eles dizem, estamos vendo um espírito, estamos vendo o quê? O que é isso? E o Senhor lhes disse, não tenha temor, eu sou. Veja, eu tenho aqui minha carne, meus ossos, já sim eu sou. E disse, dê-me de comer. E diz que eles tinham um peixe assado e um favo de mel, e o Senhor o pegou e o comeu para mostrar-lhes que ele tinha ressuscitado. E logo no verso 44 lhes disse, estas são as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Paulo lhe diz, Rei Agripa, eu não estou pregando uma doutrina falsa. Estou falando a verdade de Deus e o cumprimento de tudo o que Deus fez e disse por meio de Moisés, profetas e salmos. Glória a nosso Deus. Então, por isso, aqui passamos outra vez a Efésios, a Atos, o verso 24. Então, diz, ao dizer essas coisas, Paulo, depois de falar e dizer tudo isso e tentar convencer a este rei, diz, ao dizer essas coisas em sua defesa, Festo disse em alta voz, estás louco, Paulo? As muitas letras te estão levando à loucura. Mas ele disse, não estou louco, excelentíssimo Festo, mas pronuncio palavras de verdade e de perfeito juízo. Bendito Deus. Pois o rei, diante de quem também falo com toda a confiança, sabe bem essas coisas, porque não penso que lhe seja oculto nada disso, pois isso não foi feito num canto. Em nenhum canto tem se pregado o evangelho do Senhor, se não seja feito abertamente, onde todos ouvirão. Diz no verso 27, crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Diz-lhe, rei Agripa, tu crês nos profetas? Eu sei que crês. Paulo diz, Deus me revelou que você crê nos profetas. Então Agripa diz a Paulo, por pouco me persuades a fazer-me cristão. Por pouco? E Paulo respondeu, quisera Deus que por pouco ou por muito? Não somente tu, mas também todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais como eu sou, exceto essas cadeias. Ele queria que todos fossem crentes do verdadeiro evangelho, a palavra do Senhor cumprida. Glória a Deus, o que diz a lei de Moisés e os profetas, cumprindo-se aqui. Paulo aqui diante desses personagens, pregando a palavra do Senhor, palavra que hoje nós também estamos pregando e desfrutando as mesmas coisas. Glória ao Senhor. E o 30 diz, então, levantando-se o rei e o governador e Berenice e os que estavam sentados com eles, e quando se retiraram dali, falavam entre si, dizendo, nenhuma coisa digna de morte nem de prisão este homem tem praticado. Agripa disse a Festo, poderia este homem ser posto em liberdade,
se não tivesse apelado para César. Até aí fica a história de Paulo, porque segue, como lhes dizia, em 2 capítulos a mais. E terminamos. Eu queria sim terminar, que vocês me permitissem terminar o livro de Atos, para depois então começar em outros livros, em outros temas formosos da palavra de nosso Deus. Deleitar-nos com nosso Deus, porque tudo o que Paulo aqui diz em sua defesa, tudo está ali escrito com Moisés, os profetas e os salmos, e isso é o cumprimento dessa palavra de Deus. E hoje desfrutamos da presença do nosso Senhor Jesus Cristo em nossos corações. Nós cremos nele, confiamos, e ele tem se manifestado em nossas vidas para que nós creiamos e não duvidemos. Ele se mostra em nossa vida com muitas provas, com muitos sinais, com milagres e prodígios. Quando oramos e o Senhor responde à nossa oração e concede nossas petições, concede os desejos de nosso coração. Então, como vamos duvidar do Senhor? Não podemos duvidar. Então, vamos orar e agradecer a este Deus vivo e de poder. Obrigada, Pai. Bendito e louvado o teu nome para sempre. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, nosso Rei, o Senhor dos senhores, o Rei de reis, o Todo-Poderoso, o que vive e reina pelos séculos dos séculos. Para ele seja a honra, para ele seja a glória, o louvor. E todos nós te louvaremos, te glorificaremos, exaltaremos teu nome, cantaremos ao Senhor, pregaremos sempre seu nome, seu poder, sua misericórdia, tudo, suas promessas, tudo pregaremos diante do mundo, sem medo, sem temores, e Deus estará conosco. Tu estarás conosco, meu Senhor, porque tu prometestes. Obrigada, Pai Santo. E prometestes também que tenhamos fé e que creiamos em ti, que és nosso médico divino. Senhor, tu és o médico divino também. Tem muitos irmãos e irmãs, tem muitas pessoas que estão doentes, graves, com doenças incuráveis. Estão em seus leitos, doentes, ou estão hospitalizados, doentes. Alguns estão em estado vegetativo, outros sofrem dores. E eles te clamam, Senhor. Eles pedem a ti misericórdia, que tu os cures. E tu, em tua misericórdia, vais libertá-los, vai limpá-los e vai dar-lhes outra oportunidade de vida. Obrigada, Senhor, porque és amor, és misericórdia, és verdade. Bendito Senhor, cumpre os desejos do coração e as petições de cada um. Bendito Deus Todo-Poderoso, obrigada, Senhor, por ouvir-nos. Liberta, Senhor, aos cativos, aos que estão prisioneiros do inimigo, pessoas vítimas de bruxarias e feitiçarias, de maldições. Tires todas essas correntes, laços, meu Senhor, abençoa cada um, Pai Santo. Liberta no nome glorioso de Cristo Jesus, teu Filho amado. Obrigada, Senhor. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. Unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá. Para dar salvación a este mundo pecador y librarnos del mal que vendrá.
A La glória é gloria para o nosso Deus. Agradecemos ao Senhor. O Senhor abençoe a todos, a todas. Muitas bênçãos recebam do Senhor, que eu sei que nosso Deus cumpre o que nos promete. Ele promete bênçãos, milagres e sinais, e assim o Senhor fará. Que meu Deus os abençoe. Até breve. Lhes mando um abraço forte e o beijo para as crianças. Deus abençoe. Obrigada.